A parte visual de um livro, a forma tradicional como é feito um livro. Alguém escreve e eu recebo aquele texto e eu vou criar uma imagem para aquele texto. E mesmo que seja uma imagem exata, que eu não vá alterar, propor novas leituras sobre aquele texto, não tem muitas aberturas para isso também, pensando especificamente numa imagem, ao meu ver, a imagem são imagens que aquela leitura me gerou. Eu tento traduzir um pouco aquilo. Quando eu faço um livro, quando eu penso na técnica que eu vou usar num livro, eu estou pensando primeiro nessa forma, que imagens esse texto gerou na minha cabeça. Eu, de novo, reforçando a ideia de que eu estou pensando num livro tradicional aqui, tá? No caso de eu ser só o autor das imagens. Essa é a primeira, a imagem que vem à minha cabeça, mas no segundo momento também tem a imagem como a imagem que eu quero comunicar para os outros. De uma certa maneira é um processo de mediação de leitura. Eu acredito também que um mediador de leitura é uma pessoa que lê o texto para os outros, mas ele também está fazendo uma performance daquela leitura, ele é um criador. Quem vê um livro mediado não está ouvindo o livro, não está lendo o livro, está vendo o livro que foi lido pelo mediador. Então o corpo dele, a maneira, o tom da voz dele, como ele se posiciona, tudo isso é informação que eu leio também. Então a técnica, por exemplo, se eu penso no desenho, ele imprime uma atmosfera naquela leitura. A técnica para mim é um pouco isso, é uma combinação, na verdade, da atmosfera que eu quero passar e também da comunicação explícita que eu quero colocar, né, pro leitor. Eu sei ali que eu não sou somente um mediador, eu sou um comunicador também dessa leitura. E de novo, reforçando que é uma leitura da minha imagem meramente como um mediador. E digo meramente porque ela pode ser outras coisas. Eu estou reduzindo ela a uma mediação dessa leitura. Inclusive podendo atrapalhar essa leitura do texto. Nem sempre a imagem é bem-vinda, né? Não tem uma técnica com a qual eu me identifique, não tem um estilo com o qual eu me identifico. E isso é um problema, não é uma virtude, não. Acho que é um defeito. Mas eu acho que é parte também de uma característica minha, né? Tem muita gente parecida assim, né? Que a gente não sabe muito bem o que a gente é, né? Se a gente vive nesse negócio meio, não sei se também já é clichê, lugar comum, se já está datado, mas essa coisa meio pós-moderna, de que você não tem uma coisa rígida que te define, assim, você vai mergulhando naquilo que te inspira, que te move. Então, por exemplo, eu acho que se existe alguma coisa que define, talvez no tipo de estilo, de técnica que eu vou trabalhar, talvez seja a técnica do desenho e da pintura. Eu já usei, mas cada vez menos o digital, isso acho que talvez é uma característica. E foto, não tenho quase nada de foto. Quando usei fotografia, foi mais como recorte, e pegando até pinturas de outro, fazendo colagem e tal, mas não uso fotografia. Então acho que talvez uma técnica que tenha muito a ver comigo, dois tipos de técnica, acho que é o do desenho e da pintura. Tem até o Odilon Moraes, que fala sobre isso, que o livro é original. E eu concordo muito com ele. No caso de quem trabalha com livro, a imagem isolada, ela não é original. Ela é... Na ideia que a gente chama de original, então pensando nessa questão da material, sim. Você tem um que originou aquela imagem que é reprodução. Há uma mudança na mentalidade, eu acho super interessante isso, e essa fala do Odilon, e que não é só dele, né? Esses artistas que trabalharam essa ideia de livro de artista, entendem o trabalho deles. O livro não é uma reprodução da obra, não é um catálogo de uma obra que está na galeria, ou que está na casa dele, ou que está no ateliê, mas o livro é a obra. Qualquer processo, seja do rascunho, ou da pintura, e depois até quando passa para o digital e vai pensar todos eles no layout da página, todos eles estão trabalhando para a criação de uma obra que é o livro. Imagino que se fosse um livro único, feito à mão, artesanal, iam falar, esse é um objeto de arte. O fato de não ser numerado, de ser múltiplo, ele é também uma questão das artes plásticas contemporâneas, né, da arte contemporânea. O múltiplo, ele trabalha numa questão, inclusive, de tirar o fetiche da obra, né? O fato de ser múltiplo, um livro chamado livro ilustrado, álbum ilustrado, livro-álbum, eles estão nesse caminho, de que eles não são objetos
fetichistas. Eles podem ser fetichizados depois, mas eles são, para a população como um todo, eles não estão presos numa galeria. Se a gente pensar até na história do livro mesmo, o fetiche é o livro no mosteiro. E os caras artistas fizeram o que o Gutenberg fez. Ele falou, vou baratear, vou fazer a prensa, vai para todo mundo. Agora todo mundo pode ler a Bíblia, não é só mais o monge, não é só mais o padre. Vir para cá, o branco bom. Quando eu pinto aqui na parede, ou em grande formato, eu pinto na vertical, eu consigo me distanciar, eu mexo o corpo inteiro, então eu pinto com o braço inteiro, às vezes o tronco se move. Quando eu pinto numa mesa, quando o sujeito fica numa mesa, ele vai lá e a pessoa vai e no máximo usa o braço inteiro, mas geralmente é o antebraço, o pulso. Coisa mais de prazer mesmo, do que de... não é um pensamento muito prático, objetivo e prático, né? É mais uma coisa de desejo meu mesmo, e que às vezes pode ser um problema, porque se eu faço em grande formato, quando eu reduzo, eu perco algumas características, né? Eu acho que o processo de... Primeiro que tem um lance com cavalo, né? Que tem no Bárbaro, tem nesse outro. Eu gosto muito de... Acho bonito pintar as formas desse bicho. Mas acho que ele vai nascendo, a pintura vai nascendo conforme vai pintando. Saindo um pouco da ideia tradicional de ilustração que parte de um rascunho e depois tenta se seguir exatamente aquilo que estava registrado no lápis. Então acho que gosto de deixar essa abertura para que o próprio material se manifeste, né? Então, por exemplo, aqui na pintura, não fui direto na tinta, né, para ver às vezes como ela se comporta, e a tinta vai permitindo que eu vá fazendo sobreposições. Acho que a tinta acrílica permite isso também, né, muito mais do que uma aquarela. Então eu corrijo já na própria pintura, vou vendo se funciona. O lance também de pintar na parede é que eu posso me distanciar, ver se está funcionando, se fica bom. Eu gosto muito de ver pinturas de cavalo. O cavalo tem uma coisa mística. Deixa eu só fazer mais uma coisa aqui. Às vezes a mão, o pano, alguma coisa que... Mas não é em todos não que eu uso a mão. Geralmente mais pincel, né, na pintura, ou um pedaço de tecido também. Porque eu acho que o lance interessante de às vezes usar um instrumento que não é tradicional, por exemplo, a mão como instrumento, algum outro, é fazer com que não fique tão regular, tão certinho, né? O cavalo tem uma coisa simbólica, né? Uma tradição na história da pintura. Tem também uma coisa mística nele. Ele representa... Tem uma representação simbólica, enfim, interessante. Não somente a forma dele, mas o símbolo dele. Olha, para mim o que tem me inspirado muito não é de agora, faz tempo.
Eu acho que eu sou um pintor que trabalha com livros. Para mim, os grandes artistas, as grandes artistas que me inspiram são pintores e pintoras. Fotografia tem me inspirado muito também. Tem um pintor chamado Luc Tuymans, que para mim é uma grande referência. Eu tenho lido algumas coisas do David Hockney, que é um outro cara também que pensa muito a imagem. Leio muito livros teóricos sobre pintura, no mundo até do universo do livro. Então, eu falei da história da pintura, tal, que eu penso que eu sou um pintor, mas acho que também tem uma ideia de narrativa visual com o objeto livro que me inspira muito nos chamados livros de artista. Tem um teórico que para mim é uma grande referência, que é o Ulisses Carrion. Gosto muito das experiências de ver e também de escutar dos concretos, Haroldo de Campos, Décio, Júlio Plaza. Esses caras fizeram e pensaram o livro e são inspirações. Por exemplo, a questão da mancha tipográfica como imagem, né? A mancha do texto como imagem, que aparece em alguns livros, tem uma clara inspiração ali nesses caras. Cinema me inspira muito também. Fotografia é uma coisa que eu tenho buscado ler e entrar cada vez mais em contato, e o cinema pela narrativa e a falta de controle também da narrativa, né? Essa foto que vai além do estúdio, que sai do estúdio, que é a vida acontecendo e você faz o recorte do momento. Para mim, um pouco, o fotógrafo é um pouco um artista visual, ele faz um pouco o trabalho de um artista visual no livro. Eu acho que quando pego, por exemplo, um texto, é um pouco isso, é um mundo, uma possibilidade, um universo acontecendo ali, mas na imagem eu crio uma história, mesmo quando eu congelo somente e faço um retrato de um pedaço daquela história, ele é um exercício parecido com um fotógrafo. Eu quis registrar aquele momento. Então eu tenho tido mais inspiração nesses artistas. Gosto muito de estudar sobre imagem, gosto muito de ler filosofia e isso inspira porque não é uma inspiração visual, de técnica, eu gostaria de imitar essa técnica, mas me abre a cabeça para pensar de forma diferente. Eu acho que quando a gente começa a pensar de forma diferente também, muda a técnica, muda o jeito de fazer. Eu estava falando um pouco sobre pintura. Quando eu me posiciono diante de um trabalho, diante de uma pintura que eu vou fazer mesmo, que vai para um livro, eu me posiciono corporalmente como um pintor, em pé. Eu estou dizendo um pintor na tradição da pintura, que às vezes é em cavalete ou na parede, e aí eu vou e pinto com o antebraço, com o pulso, com o braço inteiro, me distancio, às vezes mexo o corpo inteiro no processo daquela pintura. Então o gestual muda e é uma coisa que às vezes é muito subjetiva, não vai aparecer claramente para um leitor. Isso não é relevante como narrativa, né? Mas é relevante como processo, como pensamento, e altera totalmente a forma como a imagem é registrada. Então é um pouco isso, sabe? A técnica ela é também um pouco o processo de amadurecimento de algumas questões que não estão relacionadas somente à busca de uma técnica, né? A saber que química, que material, o que eu devo usar, mas sim como eu me situo no mundo, como eu penso.